Olá pessoal, tudo certo? Professor Alexandre, sejam todos bem-vindos. O nosso canal é o Professor Alex, beleza? Se inscreva, hoje continuaremos aí a nossa sequência de aulas de Geografia. Falaremos das paisagens e também falaremos do espaço rural, como que esse processo do espaço rural afeta nas paisagens. Então esse é o nosso assunto de hoje. Se inscreva, tem aí o QR Code na tela para facilitar. Sejam todos bem-vindos e vamos em frente. Então, vamos lá. Bom, o primeiro tema de hoje é a agricultura tradicional dentro do espaço rural e das paisagens, que é o nosso assunto desta aula. Ele se caracteriza por empregar grande número de trabalhadores e um número reduzido de máquinas e equipamentos. Então, aquela agricultura tradicional é aquela que você tem ali um número de trabalhadores grande e você não tem muitas máquinas e equipamentos para realizar ali os trabalhos dentro daquela estrutura de solo, dentro daquela paisagem. Então, por exemplo, as paisagens do campo, também as rurais, elas formam os espaços usados pelos seres humanos e, sobretudo, desenvolve atividades do setor primário. Professor, o que é setor primário? Setor de produção, da parte de agrícola, pecuária, extrativismo, que é justamente o que nós falaremos na aula de hoje. O que é importante destacar? Nesse tipo de paisagem, muito importante, os elementos visíveis da natureza estão modificados pelos seres humanos, ao contrário do que ocorre na paisagem natural, no qual, no caso ali, há uma vegetação original e, no caso, a intervenção humana é menor. Então, as paisagens rurais agrícolas são muito influenciadas por elementos naturais. Quais são eles? Por exemplo, o clima, o relevo, o solo, que em geografia tem tudo a ver, que é o foco da nossa aula hoje, falar um pouco das paisagens e suas alterações. A pecuária, que é um outro exemplo aí de modificação de paisagem, ela pode ser caracterizada pela pecuária moderna e pela tradicional. Na moderna nós temos aí as técnicas de inseminação artificial, antibiótico, vacinas, nos gados, então uma caracterização diferente, um pouco mais moderna aí do que a tradicional, que não há um controle específico ali da saúde do animal, e tudo é um processo bem natural, o processo de pastagem, todo o processo de alimentação, então há um processo mais natural. Então, a pecuária é um exemplo aí de paisagem rural sendo modificada por essa intervenção aí, por toda essa parte aí da pecuária aí, especificamente falando do gado. O extrativismo, tá? Então tem aqui um exemplo aqui de uma imagem que demonstra um pouco um processo aí do extrativismo, captando aí da natureza uma determinada matéria-prima, por exemplo, um produto, um medicamento, enfim. Então, o extrativismo, nós temos os recursos minerais, os vegetais e também os recursos, no caso, de animais. Legal? Então nós temos essa definição aí, essa separação. Tá? Então, os minerais, no caso, você tem a escavação de solos, no caso, você tem a escavação do solo ali, para extrair algum tipo de
de minério, por exemplo, carvão, né, podemos colocar um exemplo. Temos os vegetais, que no caso é colheita de produtos das florestas, legal? E temos os animais, né, no caso gado de corte, confinado, no caso, né, toda essa parte de criação de animais, onde você tem ali penas, couro e outros usados na fabricação de bens, né, produtos ali, bens de uso e também medicamentos aí, entre outros. Então você tem essa parte do extrativismo muito importante aí dentro do nosso tema, que é o espaço rural, as paisagens. Vamos falar um pouquinho agora, uma coisa que eu particularmente gosto muito de falar, né, que faz intercâmbio aí com várias outras disciplinas, que é o processo da Revolução Verde. Então, na Revolução Verde, vamos destacar aqui 5 itens: a mecanização do trabalho, o sistema de irrigação, todo o sistema de uso de fertilizantes, venenos químicos e também a parte do plantio de sementes. Então, a mecanização do trabalho, no caso, o que seria? A substituição do trabalho humano por máquinas. Então, isso é muito comum no campo. O sistema de irrigação, no caso, você tem ali a utilização contínua também de fertilizantes químicos, produzidos, no caso, industrialmente, né, no caso desde o século XX ali, melhorados ali após aquele período ali da Segunda Guerra Mundial. Então, a aplicação de venenos químicos, pesticidas, no caso, para controle de pragas agrícolas, e plantio de sementes, né, no caso ali de alta produtividade, desenvolvidas como técnicas também de melhoramento genético. E vale destacar também que tudo isso aumenta a produtividade ali por hectare da terra. Tá? Então, essa parte faz parte da Revolução Verde, que é toda uma caracterização que ocorre no campo, que empresas agrícolas, no caso, utilizam ali muita tecnologia no processo de produção, né, dentro também do que nós chamamos de agronegócio, né, que vale uma pesquisa sua aí, dá um Google, né, nessa parte do agronegócio. Então, caracteriza, no caso, para a seleção de sementes, aplicação de fertilizantes, né, como foi falado, pelo uso de máquinas no preparo do solo, plantio e colheita, além do acompanhamento também de todas as etapas de produção por técnicos, engenheiros agrícolas e, logicamente, que tudo isso que eu falei aumenta na produtividade. Então, tecnologia na agropecuária que é muito importante nesse processo que gera aí a Revolução Verde. Um outro assunto que nós temos é o processo da rotação das terras, né, que visa trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola. Então, numa mesma área você usa o mesmo local, ali, o mesmo terreno, e vai trocando ali, né, no caso aqui nessa imagem, ok? Que vocês conseguem achar nesse link aqui um pouco mais sobre isso. Você tem ali soja, milho, então vai tendo os ciclos ali de cultivo, né, naquela mesma área agrícola. Depois um outro período trigo, né, e outras sementes específicas de plantas que no caso recebe o nome de tremoço, ok? Então você tem várias rotações na mesma área, no mesmo local, na mesma área agrícola. Então é uma técnica utilizada em diversas regiões do mundo, vale você tomar nota disso, né? Então, se você pesquisar, você vai achar que em vários locais do mundo
se usa, né? E é interessante porque países onde há preocupação com a preservação do meio ambiente e a legislação ambiental é mais rigorosa no caso, é interessante destacar isso. A rotação de terra visa trocar os cultivos estabelecidos em uma mesma área agrícola, alternando a cada novo ciclo. Então, uma observação importante aí. Suas principais vantagens são permitir a maior oferta e variedade de produtos alimentícios e evitar que o solo, é claro, né, ele se desgaste ali rapidamente, né, pois a alternância implica necessidades de adubação distintas, né, mantendo ali fértil, né, então bem importante essas considerações ali, acaba ficando fértil ali por mais tempo. Então é uma teoria importante. Então uma técnica agrícola, é claro, né, que logicamente tem um custo para se fazer isso. Geralmente o custo em alguns casos é elevado e precisa de um planejamento. Tem os sistemas de irrigação. No sistema de irrigação você tem o sistema superficial, que é quando o local tem chuvas aí abundantes, né, constantes, aí os solos se mantêm inundados. Tem o esquema do gotejamento, que é quando não tem muita chuva, você faz ali um processo vamos dizer assim, de busca de água para vir até aquele local, e você tem um sistema também por máquinas que faz a irrigação, que é, no caso, essa imagem aqui, né, ela demonstra esse sistema artificial. Interessante? E no caso, assim, em locais quando as chuvas são abundantes, é comum o uso do sistema artificial, né, que é o primeiro que eu destaquei aqui. Legal? No caso, vamos pegar, por exemplo, o arroz, né? Então, por exemplo, necessita de solos completamente inundados. Então, vale sua pesquisa aí. O arroz, no caso, o cultivo, ele usa solos inundados. Então tem o processo de gotejamento também, no caso a irrigação é controlada e realizada numa área limitada, né? No caso apenas ali no subsolo, e entre outras opções. Bom, para fechar, quais são os problemas ambientais no campo? Então nós temos o desmatamento, a degradação dos solos, os efeitos da queimada e também os impactos da irrigação. Legal? O desmatamento, né, no caso seria ali a exploração de madeira, né, no caso ali atividades agropecuárias, que ali responsáveis por desmatamento, por exemplo, de grande parte ali do planeta. Então, muitas florestas e outros tipos de vegetação, elas se encontram ameaçadas pela expansão aí desse processo de desmatamento. Tá? Então, você tem ali pastos desmatados. Aí você tem a degradação do solo, né, que todo esse processo aí de técnicas inadequadas do uso do solo acaba dando a degradação do solo, ok? Vale destacar, por exemplo, máquinas pesadas, né? Só para ficar mais claro aqui, o processo do gado, né, que fica ali pisando no mesmo local e acaba degradando o solo, dependendo se não tiver um controle, e também esse processo impede a absorção de água e também de nutrientes. Os efeitos das queimadas, né? Você tem ali as queimadas que são feitas tradicionalmente, tem outras que acabam atrapalhando. E também a irrigação, também que tem que ter um controle no sistema de irrigação, e para que você não fuja ali do processo natural da terra. Legal? Bom, é isso aí. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.